Irmãos queridos, muito boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. São todos muito bem-vindos neste dia feriado chuvoso, mas é uma grande alegria poder ver os irmãos aqui, poder recebê-los, é motivo de grande satisfação. Para a minha vida, eu tenho dito, é muito encorajadora a presença dos irmãos, no estudo de semana, e hoje é oportunidade para quem comumente não pode participar por motivo de trabalho, de estudo. Hoje é oportunidade, alguns dos nossos irmãos estão em viagem, aproveitando o feriado, oramos para que Deus os abençoe. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham pela transmissão. Tivemos um pequeno atraso por motivo de problema na internet, mas nosso irmão Diácono Magno prontamente já pegou um cabo, já resolveu aqui, já remediou aqui, já que não está funcionando a internet wireless, o Magno já providenciou aqui para que a gente possa usar através de cabo. Irmãos, nós vamos, antes de dar início ao estudo da palavra, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos prepare para este tempo, que o Senhor nos abençoe, que seja um tempo proveitoso de estudo da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, nós bendizemos ao Senhor por esta oportunidade, neste dia, de podermos nos reunir para bendizer ao Senhor, para adorá-lo, para estudar a Tua preciosa palavra. Senhor, nós carecemos dos Teus ensinos, a Tua palavra é a verdade. Quando Jesus orou por nós, Ele pediu ao Senhor, ó Pai, para nos santificar na verdade, a Tua palavra é a verdade. Por isso nós estamos aqui. Entendemos que nada é mais importante, mais proveitoso para as nossas vidas do que sermos alimentados, instruídos pela Tua palavra. Eu quero bendizer ao Senhor pelos meus irmãos aqui, presentes, por aqueles que nos acompanham pela transmissão. Quero também pedir por aqueles que estão em viagem, que o Senhor os abençoe, pelos adolescentes que estão no acampamento, que seja um tempo também muito proveitoso para a vida deles, que eles possam crescer espiritualmente, aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua graça, possam ser alcançados. Abençoa, Senhor, o acampamento, usa a vida dos preletores, abençoa a liderança, que o Senhor mesmo conduza tudo para a Tua glória, e a nós aqui também, ó Pai. Pedimos estas bênçãos, ainda nos lembrando daqueles que sofrem, pedimos por aqueles que estão sofrendo na guerra, ó Deus, lá em Israel, na faixa de Gaza, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, anule as forças terroristas que têm causado tanto mal, ó Deus, e que o Senhor guarde, ó Pai, a vida dos inocentes, que são os que sofrem, os civis, as crianças, as mulheres, que o Senhor esteja guardando, seja de qual nacionalidade, qual for a nacionalidade, que o Senhor esteja guardando, protegendo, ó Pai. Pedimos por aqueles que sofrem aqui, ó Deus, da nossa própria igreja, que estão passando dificuldades, seja por motivo de saúde, seja emocional, a saúde emocional, que o Senhor esteja livrando, abençoando, em nome de Jesus. Nós pedimos essas bênçãos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos tratando sobre o tema, o comportamento do cristão. Muita coisa a gente já estudou dentro desse tema. Nós já vimos que o Senhor nos chamou para Ele. Nós fomos comprados, e não foi por qualquer preço não. Pedro vai dizer que não foi prata e ouro, foi o precioso sangue de Cristo, que foi o valor pago, que custou a nossa salvação. E o Senhor nos comprou para Ele, para agora vivermos para Ele. Não de qualquer jeito, não vivermos para nós mesmos, mas nós temos aprendido que o cristão tem que ter um comportamento conforme a vontade do Senhor. Afinal de contas, nós somos do Senhor, Nós começamos a ver algumas semanas, a lição de número 4, que fala sobre a ética da santidade. E nós chegamos a um ponto, o final do estudo, que vai falar sobre qual é o padrão para a nossa vida. Qual é o padrão para a nossa vida? E aí, no estudo, o estudo remete a Gálatas 5. A partir do verso 22, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, este é um texto conhecido. Gálatas 5, a partir do verso de número 22.
Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. Primeiro, Paulo fala sobre o fruto da carne, as obras da carne. Ele diz a partir do verso de número 19 sobre as obras da carne. E a boa notícia para nós, irmãos, quando nós pensamos sobre o nosso comportamento, sobre o padrão de Deus, é que Paulo vai mostrar para nós aqui que não é algo que tem a ver com o que nós simplesmente somos, com o nosso temperamento, com aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Porque eu não sei você, mas quando eu estudo sobre santidade, eu passei um período da minha vida estudando sobre esse tema, e eu me lembro uma época que tudo quanto era livro sobre o tema santidade eu comprava. Eu devo ter vários livros sobre o tema santidade. E eu ia me frustrando porque eu percebia que eu não conseguia fazer aquilo que eu achava que eu deveria fazer. Até entender que não é algo que simplesmente eu faço, mas que o Senhor faz, que o Senhor cria em mim, e aí eu correspondo, ou eu respondo ao que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque nós vamos ver agora, queridos, sobre o fruto do Espírito. É algo que não é algo que nós produzimos, não é algo que nós já nascemos, não é algo nato, algo que você nasce com isso, não é algo ligado ao seu temperamento, não é algo ligado com o seu jeito de ser, é algo que o Espírito Santo produz em nós. Olha o que Paulo diz, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E então Paulo conclui dizendo, contra estas coisas não há lei. Por que Paulo está dizendo contra essas coisas não há lei? Olhe para o verso 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Paulo, meus irmãos, está escrevendo a cristãos da região da Galácia. Eram várias igrejas ali na região da Galácia, e nós que temos acompanhado a exposição de Atos nos cultos da noite, nós temos visto Paulo e Barnabé passando ali nas igrejas da região da Galácia. Eles chegam até Antioquia da Pisídia, e ali eles vão a Icônio, a Listra, a Derbe, são cidades da região da Galácia. E no domingo passado nós vimos eles retornando, nós lemos no final do capítulo 14, eles retornando para Antioquia da Síria. E Paulo escrevendo nesta carta, aqueles cristãos que ele havia visitado na sua primeira viagem missionária, ele vai mostrando para aqueles nossos irmãos que eles não estão mais debaixo da lei. Alguns haviam falado, alguns mestres ou falsos mestres, haviam ensinado para aqueles nossos irmãos que Cristo não era suficiente. Ok, vocês crerem em Cristo, mas vocês precisam cumprir a lei. E pensem como é que ficou a cabeça daquela gente, daqueles nossos irmãos. Quer dizer então que eu preciso crer em Cristo para minha salvação, mas eu preciso também cumprir a lei para minha salvação. E aí volta aquele problema, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. E se não conseguimos cumprir toda a lei, quem será salvo? A resposta é ninguém. Então Paulo está ensinando aqueles nossos irmãos que a lei, ela não é suficiente para a nossa salvação, não porque a lei é insuficiente, mas porque nós somos insuficientes. Nós não conseguimos cumprir a lei. E aí vem outro e diz assim, ok, então nós somos salvos pela graça. Que ótimo, então vamos viver de qualquer jeito. Aí Paulo vai dizer, não, errado. Nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Não conseguimos cumprir a lei, mas fomos salvos agora para vivermos não debaixo da lei, não dependentes da lei para a nossa salvação, mas agora salvos, buscando cumprir a lei, ou seja, a nossa santificação. Estão entendendo, irmãos? Nós não fomos salvos pela lei, mas agora salvos, não estamos dependentes da lei para a nossa salvação, mas devemos buscar cumprir a vontade do Senhor. E é por isso que Paulo vai falar sobre as obras da carne e do fruto do Espírito. Vejam um pouquinho antes,
para ficar claro o que Paulo está mostrando para aqueles nossos irmãos. O fato de não sermos salvos pela lei não significa que você pode viver de qualquer jeito. Olha o que ele diz no verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Esse acraseado, ou seja, para a liberdade. Vocês antes eram escravos do quê? Do pecado. Agora em Cristo vocês estão livres. Aliás, Jesus não disse isso? Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo está dizendo, vocês estão livres. Agora, isso não significa que é livres para viverem de qualquer jeito. Olha o que ele continua dizendo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama, como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês não estão mais debaixo da lei para a salvação. Mas isso não significa que vocês podem viver de qualquer jeito. Aqueles nossos irmãos estavam vivendo de que forma? Eles não estavam vivendo em amor. Olha a expressão que Paulo usa aqui, isso é forte. Mas, verso 15, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, é claro, Paulo não está falando de forma literal, é de forma figurada. Aqueles nossos irmãos não estavam literalmente mordendo e devorando uns aos outros, mas eles estavam tendo problemas de relacionamento. A semelhança do que acontecia lá em Corinto, tanto é que em 1 Coríntios, principalmente no capítulo 13, Paulo vai corrigir aquela igreja, mostrando que o que faltava para eles era o quê? O amor. E aí Paulo vai dizer que tudo se resume, toda a lei se resume no mandamento, amem uns aos outros. Amem uns aos outros como vocês já se amam. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E depois de Paulo falar sobre as obras da carne, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E o que para nós, meus irmãos, é encorajador é que é algo que não está em nós, por nós mesmos, não faz parte da nossa natureza humana. Porque senão você pode olhar e dizer, mas eu não consigo. Já viu? Já falou isso? Ah, mas eu não consigo. Você tem que amar o próximo. Ah, mas eu não consigo. Você tem que perdoar, mas eu não consigo. Bom, você é crente em Cristo Jesus? Você diz assim, sou. Você já nasceu de novo? Sim. Então você tem o Espírito Santo habitando em você? Tenho. Bem, então há uma grande esperança para a sua vida, porque o Espírito Santo que habita em você produz um fruto maravilhoso. E dentre as características desse fruto, olhem comigo novamente o verso 22, o fruto do Espírito é, qual é a primeira característica desse fruto? Amor. Percebam, irmãos, que Paulo está corrigindo aqueles irmãos, aqueles cristãos que se mordiam, se devoravam, mostrando, se vocês estão em Cristo, vocês têm o Espírito Santo, e há em vocês, se o Espírito Santo habita em vocês, ele produz em vocês algo que não está naturalmente em vocês, que é o amor. Quando eu cheguei nessa parte então do estudo, eu me lembrei que há uns 2 anos, aproximadamente, nós tratamos desse texto, Gálatas 5, 22 e 23, na série Vida Frutífera, baseado num livro muito precioso do Jerry Bridges, chamado Uma Vida Frutífera. E então eu resgatei os slides daquela série para trabalhar com vocês dentro desse nosso estudo do comportamento cristão. Eu quero gastar, queridos, algum tempo hoje, provavelmente na próxima quinta e talvez na outra, para olharmos aqui para Gálatas 5, 22 e 23, porque isso tem tudo a ver com o comportamento cristão. O que Deus requer de nós? Uma vida onde nós possamos, de fato, apresentar, viver um amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, essas características aqui. E a boa notícia, eu repito, não é algo que nós mesmos produzimos, mas é algo que o Espírito Santo produz em nós. Então vamos começar olhando para a primeira característica aí do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Lá em Colossenses 3,14, Paulo diz, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Por que, irmãos queridos, Paulo diz que acima de tudo esteja o amor? Por que Paulo se refere ao amor como vínculo da perfeição? Ele respondeu aqui em Gálatas, porque o amor resume, tudo é resumido na lei, ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Pensem comigo, irmãos, vamos pensar nos mandamentos que Deus nos deu. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos ensina lá em Mateus 22, eu não vou ter outros deuses diante de mim, eu não vou tomar o nome do Senhor em vão, eu não vou deixar de guardar um dia do Senhor, entende? Eu vou levar em consideração os 4 primeiros mandamentos. E se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu vou tirar a vida do meu próximo? Eu vou furtar o meu próximo? Eu vou dizer falso testemunho contra ele? Eu vou cobiçar o que é dele? Então percebam, o amor é o vínculo da perfeição, porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou procurar cumprir os 4 primeiros mandamentos. E se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, é o resumo dos outros 6 mandamentos, entendem? Então, o amor é o vínculo da perfeição. Quando Paulo, olha o que o Jerry Bridges diz no seu livro lá, Uma Vida Frutífera. Quando Paulo deu a lista daquelas características piedosas que chama de o fruto do Espírito, coloca o amor primeiro. O amor é a graça geral, da qual todas as outras crescem. O amor liga todas as outras virtudes em unidade perfeita. Se não, vejamos, voltando para Gálatas 5, 22. Depois dele falar do amor, ele vai falar da alegria. Bem, como eu vou ser verdadeiramente alegre, ter satisfação em Deus, se eu não amo a Deus? E se eu não amo o meu próximo? E se eu não amo o meu próximo e eu guardo mágoa, e eu deixo de perdoar, como eu vou ter alegria? Vocês conhecem alguém que é verdadeiramente feliz, alegre, mas guarda rancor, odeia, quer se vingar? Não existe. Depois Paulo vai falar sobre paz. É possível ter paz sem amar a Deus e sem amar ao próximo? É possível ter paciência, que Paulo coloca aqui chamando de longanimidade, se não há amor? Aliás, quando nós vamos para 1 Coríntios 13, no verso número 4, ele vai dizer que o amor é paciente. É possível ter paciência, longanimidade sem amar? Não. Ele vai dizer benignidade, depois bondade. É possível fazer o bem e ser bom, agir com bondade, se não amamos? Não. Quem não ama não faz o bem, não age com bondade. Fidelidade, é possível ser fiel sem amar? É possível ser manso, ter domínio próprio sem amor? Então, Jerry Bridges coloca acertadamente que o amor é a graça geral, da qual todas as outras crescem. Em resumo, sem amor, nada do que vem depois do amor aí na lista vai de fato existir. É necessário o amor. O amor liga todas as outras virtudes, como diz Jerry Bridges, em unidade perfeita. Ainda, citando Jerry Bridges, ele menciona 1 João 4,8. Vá um pouco para frente, aí lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 4. Aliás, o discípulo amado, o discípulo amoroso, que foi João, a quem Jesus amava, ele escreve muito sobre o amor. Aqui em 1 João, especificamente, ou especialmente, no capítulo 4, olha o que ele diz a partir do verso 7. 1 João 4, eu vou ler a partir do verso de número 7. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso tem a ver com o que Paulo escreve em Gálatas 5, porque se o amor faz parte do fruto do Espírito, significa que está ligado a Deus. Então, o amor procede de Deus, e quem tem o fruto do Espírito, quem tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando nele, vai ter o quê? O amor que procede de Deus. O amor que Paulo vai escrever aos Romanos, que foi já derramado
nos nossos corações. Então João diz aqui, né, porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora olha o verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não tem o Espírito Santo. Eu tenho dificuldade em crer que de fato alguém que se diga convertido, que diz que conhece a Deus, que pertence ao Senhor, mas não ama, não demonstra amor a Deus e nem ao próximo, eu tenho dificuldade em crer que de fato essa pessoa é convertida. Veja, não estou dizendo que automaticamente nós somos pessoas perfeitamente amorosas, não é isso. Há uma luta da carne contra o Espírito que Paulo trabalha a respeito dessa luta em Gálatas. A carne contra o Espírito. Quantas vezes, irmãos, nós nos negamos a amar? Nós que temos o Espírito Santo. Aí vem essa luta da carne contra o Espírito. Mas o que acontece? Nós nos entristecemos. O ódio no nosso coração nos entristece, porque nós temos o Espírito Santo e é alguma coisa errada. E o Espírito Santo vai nos incomodar. Né? Tem gente que às vezes não gosta que a gente use essa expressão, né? Que o Espírito Santo incomoda, mas ele incomoda mesmo. Porque nós somos do Senhor. E não é para um servo do Senhor, alguém que tem o Espírito Santo, odiar. Ou ser indiferente. Porque às vezes a gente acha que o antônimo do amor é o ódio, né? Mas e a indiferença? Não, eu não odeio ninguém, mas como dizia o antigo cântico, tu no teu cantinho e eu no meu. Tive um pastor que ele detestava esse cântico. Isso não existe. Tu no teu cantinho e eu no meu. E de fato não tem base bíblica. A indiferença é a falta de amor. Então diz assim, não, eu não odeio o André, mas ele na dele, eu na minha, e não vem falar comigo não. E se precisar de alguma coisa, procura outro. Isso é indiferença, isso é falta de amor. Isso não é próprio do Filho de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, diz João. Porque quem conhece a Deus, quem pertence ao Senhor, tem o Espírito Santo, e o fruto do Espírito é amor. Daí o Jerry Bridges dizer que o amor é definido aqui em 1 João 4,8, não como uma ação, nem mesmo como um traço de caráter, mas como uma parte essencial da natureza de Deus. É parte essencial da natureza de Deus, e isso, já que procede de Deus, e isso Deus, Ele cria em nós, né? Ele cria, faz surgir na nossa vida esse amor, Ele derrama em nossos corações. Tudo bem, irmãos, até aqui, lembrando, nós estamos em estudo bíblico, não é um sermão, não é uma pregação, então fiquem à vontade para participar, para perguntar, para testemunhar, tá? Fiquem à vontade. Até aqui, alguma participação? Não? Ok. E aí, o amor, ele dá, ele oferece, ele compartilha a qualquer preço. Vejam o que o apóstolo amado diz mais, lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. De que forma podemos conhecer o amor? Como vemos o amor na prática? Ele diz que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu costumo dizer que a gente gosta muito e conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é prova de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Entregou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16 também, nós gostamos muito do início. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Mas Ele não para aí. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. E por que João faz essa aplicação? Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Qual é a base disso? Por que João diz, olha, Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida? Qual é a comparação? O que nos liga ao ato de Cristo? Pode falar aí, André. Que assim, a evidência que a gente, realmente, esse amor invadiu o nosso coração, a gente praticar. Se Ele morreu pela gente, a gente tem, se Ele se sacrificou, Ele fez o sacrifício máximo, por que a gente não faria um sacrifício no sentido de
amar os nossos irmãos. Não se compara, porque assim, a vida cristã é sacrifício, como Jesus falou, né? Aquele que seguir após mim, tome a tua cruz, nega a si mesmo, e tome a tua cruz. Então, o que liga as duas ações? Por que Cristo deu a vida por nós? Por amor. E por que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos? Por amor. O que liga, é isso que o André falou, é o amor. Porque, veja, se o amor de Deus não nos alcança, e o Espírito Santo não cria em nós, faz parte do fruto do Espírito, então Deus não diria isso para nós. João não escreveria isso. Olha, Deus ama, então Ele deu a vida, você não. Não, Deus ama e deu a vida, e por você amar, você dá a vida. Então o amor faz parte do caráter do cristão. Alguém que se diz cristão e não ama, ou ele está com dificuldades na santificação, está dando mais lugar à carne, ou de fato ele não é cristão, não é convertido. Porque a pessoa pode dizer assim, não, eu sou cristão, olha o quanto eu conheço da Bíblia, olha o meu conhecimento teológico. Bom, a questão é, você de fato ama? Ou mesmo que ele diga assim, eu faço tais coisas, mas com qual motivação? Voltando lá para 1 Coríntios 13, ainda que eu entregue todos os meus bens, dê o meu próprio corpo, se não tiver amor, quer dizer, isso vai ser inútil. Até as coisas boas que eu faço devem ser motivadas por amor a Deus e por amor ao próximo, não por amor a mim mesmo. Não, eu faço bem porque eu quero aparecer, porque eu quero fazer uma selfie, postar lá para ganhar um monte de like. Não está errado. Essa não é a motivação correta. Não se faz coisas boas, ou se você fizer coisas boas com motivação errada, que não seja a glória de Deus, por amor a Deus e por amor ao próximo, você está pecando. E então o Jerry Bridges vai complementar. Temos de pôr nosso amor em prática, satisfazendo a necessidade do nosso irmão, mesmo que o preço seja muito alto para nós. Porque às vezes você diz assim, não, eu estou disposto a amar, desde que isso não me custe nada. Bom, isso não é amor. Isso não é amor. O amor, eu vou repetir, eu já disse isso tantas vezes, alguns dos irmãos acho que já até decoraram. O amor é o sacrifício, é um ato sacrificial. O amor não é sentimento. O amor não é sentimento. O amor tem a ver, então, com atitude. É uma atitude sacrificial. É eu agir em favor do outro sacrificialmente. Tudo bem? Então, porque se fosse sentimento, eu poderia dizer, não, mas eu não estou sentindo. Deus diz assim, ame o seu próximo. Jesus, no Sermão do Monte, diz assim, você deve amar, você deve orar por aqueles que perseguem, você deve amar, inclusive, aqueles que te perseguem, orar por eles. Mas eu não sinto isso. Não, mas não é questão de sentir, é questão de agir. É questão de agir. Então, tem a ver com esse sacrifício, essa atitude sacrificial. Daí o Jerry Bridges dizer que nós temos que pôr em prática. Amar não é simplesmente sentir, é fazer, é colocar em prática. De que forma? Satisfazendo a necessidade do nosso irmão, mesmo que o preço seja muito alto para nós. Porque Jesus pagou qual preço? Com a própria vida. Entregou a própria vida por nós. Tudo bem, irmãos? Esse é o padrão. Priscila? Amarmos o inimigo. Jesus, quando ele falou sobre amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, ele não disse, ele não colocou se amigo, inimigo, irmão, é o nosso próximo. Aí alguém perguntou assim para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história, uma parábola. A parábola ficou conhecida como parábola do bom samaritano. Um homem é assaltado na estrada, é deixado ali ferido, está caído na estrada, todo machucado, aí vem
o sacerdote olha e diz Jesus que ele atravessa, dá uma volta e vai embora. Aí vem o levita, ele olha a situação, ele vê assim, também atravessa e passa direto. Aí Jesus conta que vem um samaritano, o samaritano para, pega o que ele tem ali para dar os primeiros socorros, coloca sobre o seu próprio animal aquele homem, não conhecia. Poderia ser um inimigo? Poderia ser um inimigo. E se fosse um inimigo? Quando Jesus diz que é um samaritano, Jesus não diz que o que estava caído ali era um samaritano e quem para é um judeu. Aí você poderia dizer, não, ele vai ajudar um inimigo. Mas se é um judeu, para o samaritano poderia ser considerado um inimigo, porque o samaritano era considerado um inimigo dos judeus. Nos dias de Jesus, é dito, os historiadores dizem que um judeu ali mais radical, quando orava, ele agradecia a Deus por dizer, ó Senhor, graças te dou, porque o Senhor não me fizeste um cão, não me fizeste um animal imundo, não me fizeste samaritano. Olha o nível que era a coisa. Aí Jesus conta nessa parábola que aquele samaritano leva aquele homem até uma hospedaria ali, um local, e diz assim, ó, cuida desse homem, está aqui o dinheiro, e se for necessário mais, eu pago mais. Aí Jesus pergunta, quem era o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Então, eu aplico, minha irmã, a esse mesmo princípio. Como eu posso amar o meu inimigo? Quando surgem situações que eu posso ser bênção na vida dele e eu ajo de forma abençoadora. Eu não digo assim, não, ele me fez o mal, está ao meu alcance ser bênção para a vida dele, mas não vou ser bênção não. Não vou ajudá-lo, não vou... Então é nesse sentido, já que o amor é na prática, eu amo, como diz o Jerry Bridges, satisfazendo a necessidade. Mas não somente do nosso irmão, quando a pessoa que Deus colocar na nossa vida. No caso daquele samaritano, ele estava caminhando e era aquela pessoa ali. E para aquela pessoa Deus colocou o samaritano na vida dele. Então Deus vai colocar pessoas na nossa vida, que nós não podemos dizer, bom, esse Deus colocou é um irmão, esse é uma pessoa que me faz o mal. Talvez seja alguém do seu trabalho que te persegue, que te prejudica. E aí um dia cai justamente nas suas mãos a possibilidade de alguma forma ser bênção na vida daquela pessoa. E aí o que você vai fazer? Vou me vingar. De acordo com as Escrituras, mas eu não sinto. Não é questão de sentir, é questão de fazer. Talvez seja um familiar, talvez seja um colega de escola, um vizinho, uma pessoa que Deus vai colocar uma oportunidade para você ser bênção na vida dela. E que talvez até você possa buscar ser bênção na vida dela. Eu já contei essa, talvez até muito simplória essa é minha história, mas eu me lembro que, por algum motivo, eu tinha um professor, na época que eu estudava no Senai, tinha uns 14, 15 anos, e tinha um professor lá, um instrutor, que ele não ia com a minha cara. Eu devo ter feito alguma coisa, mas ele não ia com a minha cara. E toda a oportunidade que ele tinha ali para me prejudicar, ele dava um jeito. Ele me chamava pelo sobrenome, Navarro. Vai ter que limpar a oficina. O Navarro vai limpar, vai varrer. Mas era nítido, como ele... E um dia, eu ouvi ele comentando assim, e aquilo já estava me incomodando. Por que esse sujeito me persegue? E um dia eu ouvi ele comentando com alguém assim, alguém perguntou assim, professor, seus filhos estudam no SESI? Porque ele é professor do Senai. Ele falou, eu queria muito colocar meus filhos no SESI, mas o fato de eu trabalhar no Senai não me dá essa oportunidade. Meu pai trabalhava no SESI. Eu tinha estudado no SESI. E eu ouvi isso. Olha aí, Cheguei em casa, pai, o instrutor lá, ele falou que o grande desejo, e ele tinha falado isso, que o grande desejo da vida dele era colocar os filhos dele no SESI. Meu pai falou, tá bom. Eu falei, você pode conversar com a diretora do SESI de Guarulhos? Dona Valdira, lembro até hoje. Posso. Meu pai foi lá, conversou, aí, pode falar para ele dar os dados, que está tudo certo para os filhos dele estudarem lá. Mas esse homem mudou comigo, vocês não têm ideia. Como ele me passou a me tratar bem.
ele já faleceu já há alguns anos, professor Brito, Newton de Barros Brito, lembro até hoje o nome dele. Mas, irmãos, e eu não fiz isso porque eu queria ser bem tratado, eu fiz isso porque eu entendi naquela época que, como cristão, era como eu deveria agir. E poderia ser o caso até daquilo não ter mexido com ele, ele ter aceito aquilo e continuar me tratando mal, ou me perseguindo. Veja, o propósito não era um propósito para eu me dar bem, o propósito era fazer o bem, né? Demonstrar o amor na prática. E quando a gente faz isso, e eu vou dizer para os irmãos, eu não vou dizer que eu senti aquilo que foi algo, eu fiz porque eu entendi que eu deveria fazer, mas não foi, seria diferente se fosse alguém que me tratasse bem, eu teria feito até com muito prazer, mas não foi o caso. Depois eu fiquei muito feliz, né? Mas o fato é, irmãos, que nós temos que amar indistintamente no sentido de fazer o bem, ser bênção na vida, mesmo daqueles que nos perseguem. Ainda lá em 1 João, a partir do verso 9, do capítulo 4, ele diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós. De que forma? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, Deus manifesta o seu amor não dizendo eu te amo. Deus manifestou o seu amor pelo seu povo enviando Cristo. É por isso que o anjo vai dizer para José, quando Maria se achava grávida, pelo Espírito Santo, o anjo vai dizer lá em Mateus, capítulo 1, vai dizer: José, fica tranquilo, ela está grávida, mas isso é obra do Espírito Santo, fica tranquilo, ela não foi infiel a você não. E ela vai dar à luz a um filho, e o nome que vocês vão dar a esse filho é Jesus, que vem lá de Oséias ou de Josué, Yehoshua, que significa Yahvé, o Senhor é o meu Salvador, é a salvação. Vocês vão pôr o nome da criança de salvação, de Salvador. E por quê? O anjo explica: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que é que Jesus vem ao mundo? Ele vem para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus vem ao mundo, a criança nasce. Jesus, anos depois, cerca de 30 anos depois, no seu ministério, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, João está se referindo a isso. O pai envia o filho como um ato de amor e o filho se entrega como um ato de amor. E aí João complementa e diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, porque não foi o caso, Deus olhou para nós e diz assim: puxa, mas que gente boa essa gente é muito boa, essa gente me ama muito, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. A Bíblia diz que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Cristo Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo para nós, porque Deus sabia que nós pecaríamos, que nós precisaríamos de um Redentor e que nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Paulo vai dizer lá em Efésios 2 que Deus nos amou quando nós estávamos, e Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. E aí João continua aqui, mas o amor não consiste no fato em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí vem a aplicação: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Para ninguém dizer assim: mas por que eu vou amar fulano de tal? Ele não me ama. Por que eu vou agir com bondade, fazendo bem para ele? Ele nunca fez nada de bom para mim. Aí João coloca assim bem claro para nós: Deus não te amou porque você fez algo de bom para ele. Deus não te amou porque você o amava. Deus não te amou porque você merecia. Então vá você e ame o outro, ainda que ele não te faça nada de bom. E a coisa é muito mais séria, porque não é que nós éramos indiferentes em relação a Deus, nós o ofendíamos através dos nossos pecados. Nós éramos o quê de Deus? Inimigos. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos amou, entregando o seu Filho, que morreu por nós. E aí, que desculpa você vai ter diante de Deus para dizer: não, mas eu não vou fazer o bem para o fulano de tal, eu não vou amar o fulano de tal, ele não merece, ou ele me faz o mal. Bom, essa é a sua história diante de Deus. Você pecando contra Deus, você inimigo de Deus, você ofendendo a Deus com seus pecados.
E ainda assim Ele te amou, e ainda Ele te ama, ainda Ele nos ama, até hoje. Pode falar, André, aí, por favor. Você também sempre cita também a parábola do credor compassivo, que é a questão do servo que ele foi a pessoa que recebeu perdão, uma dívida era astronômica, né? Astronômica, impagável. E uma pessoa que aí depois foi uma pessoa que podia pagar aquela dívida e aí não perdoou. Da mesma forma, Deus, o preço que Jesus pagou pelos pecados, e a gente não querer perdoar, guardar essa mágoa. Essa parábola faz essa comparação. Bem lembrado, André, bem lembrado, porque você diz assim, mas por que eu tenho que amar o meu próximo? Por que eu tenho que perdoar o meu próximo? Porque você foi perdoado por Deus. E a sua dívida diante de Deus, você teria como pagar? De jeito nenhum. E aí você vai ficar cobrando uma dívida tão pequena. Qual é a dívida que alguém tem para conosco? Quando eu falo dívida, alguma coisa que a pessoa fez contra nós, diante do que nós devíamos para Deus. É infinitamente menor. E Deus não te perdoou de algo que você merecia a condenação eterna por aquilo? Por que você está sufocando o seu conservo, como aquele servo da parábola, né? Dizendo, paga o que você me deve, sendo que você foi alcançado pela graça maravilhosa do Senhor. E também se aplica, André, você falando isso, eu também me lembro de uma outra parábola, né? Dos 2 filhos, da parábola do filho pródigo, porque o irmão mais velho fica indignado quando vê que o irmão mais novo voltou para casa, depois de ter aprontado tanto, e o pai perdoou. O pai ainda estava dando uma festa, fez um churrasco. O irmão mais velho falou, não, fica indignado. Indignado com a graça. Como que dizendo, ele não merecia, eu mereço. Eu estou com o Senhor, te sirvo há tanto tempo. Percebem qual que é a nossa mentalidade? Ele não merece, eu mereço. É assim. Mas qual dos 2 filhos merecia? Nenhum. E o pai, amoroso para com os 2. É curioso na parábola que Jesus conta, porque primeiro é uma série, né? Porque ali os fariseus eles ficam escandalizados porque pecadores estavam sendo, Jesus comia e bebia com gente que aos olhos daqueles religiosos não mereciam. Aí Jesus conta a parábola do pastor que deixa as 99 e vai em busca da ovelha que estava perdida, e quando encontra se alegra. Quem é quem nessa parábola? Quem é o pastor que vai em busca da ovelha perdida? É Deus. Quem é a ovelha perdida? Somos nós, que somos achados, e a grande alegria quando somos salvos. Quem é a mulher que varre a casa até encontrar a moeda? É Deus. Quem é a moeda perdida? Somos nós, alcançados pelo Senhor. Quem é o filho mais novo que vai e gasta tudo e desperdiça tudo? Somos nós. Quem é o filho mais velho que acha que merece e não merece nada? Somos nós. Quem é o pai que vai ao encontro do filho e ao encontro do filho mais velho que está indignado? Deus. Percebem? Então Deus é que ama, que vai em busca, que salva, que vai até nós, que nos encontra, que nos salva. Sim, Mário? Fala no microfone, meu irmão. Pastor, é assim, o amor é um fruto. Sim. Paulo fala, é o fruto. Tem irmãos, porque ele chama em Coríntio aqueles irmãos de carnal. Eu acho que todo ser humano tem todas as características, porque certamente fomos criados semelhança de Deus. Deus é amor, Deus é tudo, só que nós humanos não praticamos. Então é assim, eu acho assim, que aquele irmão crente que não pratica o amor, é que ele não está permitindo crescer aquela característica. Exato. É por isso que eu falei, Mário, existem 2 situações. Ou a pessoa está dando lugar à carne, mas há um conflito ali, porque se ela tem o Espírito Santo vai ter esse conflito, ou ela não é convertida. Porque, mais uma vez, lá em Gálatas 5, eu vou ler novamente, só para... Digo, porém, o seguinte,
é o verso 16, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Paulo está escrevendo isso a cristãos. Depois ele diz, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Há uma luta na nossa vida, na vida do crente, da carne contra o Espírito. Há um livro chamado O Mal que Habita em Mim, onde o autor trabalha isso, que o pecado não é algo que está fora de nós, é algo que está onde? Em nós, em nós. Esse mal está em nós, e Paulo vai dizer que isso vai até o final da nossa vida. Na glorificação, não, nós vamos ter o nosso corpo transformado em glória, mas até lá, esse mal vai continuar em nós. Por isso que em João, lá 1 João, voltando para 1 João 1 ele diz o quê? Se dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo o quê? Estamos mentindo. E aí João diz, nós não podemos mentir, nós pecamos contra Deus, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí ele diz, filhinhos, eu escrevo isso para vocês não pecarem, mas se pecarem, se vocês pecarem, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, Mário, é uma questão de uma luta que nós travamos. E alguém vai perguntar, quem vai ganhar? A carne ou o espírito? E a resposta é, quem você vai alimentar mais? Quem você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Aí você vai saber quem vai ganhar. Há dias em que nós alimentamos mais a carne, não é verdade? Você deixa a Bíblia de lado, não ora, e começa a usar seu tempo de forma inapropriada, e começa a ver coisas que não deveria ver, escutar coisas que não deveria escutar, falar coisas que você não deveria falar, deixa de ir à igreja, deixa de ter comunhão com os irmãos, você vai dando lugar à carne, vai alimentando a carne. Quem vai vencer? Mas você tem o Espírito Santo. Você fica tranquilo? Não. Há algo ali te incomodando, te entristecendo. Você sabe que não está legal. E aí você se arrepende, você pede perdão, e aí você vai buscar ao Senhor. Mas a nossa vida cristã vai ser, até o final dela, essa luta. Porque esse mal habita em nós. Então, por isso que Paulo está dizendo dessa batalha da carne contra o Espírito, e é por isso que nós estamos falando de santificação. Porque se o comportamento do cristão, Deus deseja a nossa santificação, nessa batalha, o que nós temos a nosso favor? Se por um lado o mal habita em nós, no sentido de que nós ainda não estamos livres do pecado, quem nós temos habitando em nós também? O Espírito Santo, cujo fruto é amor. Tudo bem? Eu não sei se você tinha concluído o seu raciocínio, o André até já tirou o seu microfone, né, Mário? Uhum. 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 Estou entendendo. O Mário está dizendo está citando 1 Coríntios, Paulo chamando aqueles cristãos lá de crianças, né, imaturos. Por exemplo, 1 Coríntios 10, vejam só. 1 Coríntios 10. Quando ele vai falar sobre os limites da liberdade cristã, ele vai falar da questão da consciência. Deixa eu ver se é aqui. Não é, então não é nessa, porque ele fala daquele que é fraco espiritual, que qualquer coisa se escandaliza. Eu achei que era aqui, mas o que ele quer dizer aqui, nessa questão de você comer ou beber, ele vai trabalhar isso da liberdade cristã. Aí uma outra passagem que ele fala daqueles que qualquer coisa se escandalizam, aqui ele não menciona isso,
e ele vai falar daqueles que são os fracos. Priscila, você tinha falado? 1 Coríntios 8. Tratando sobre as coisas sacrificadas a ídolos, né? O 11. É isso mesmo, obrigado, irmãos. Então, ele vai dizer no 9, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ele vai repetir a mesma coisa em 1 Coríntios 10, por isso estava até confundindo aqui, que ele fala para não usar da liberdade como tropeço para o próximo. Ele diz no verso 10, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sendo sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm. Então, Paulo fala também daqueles que são fracos na consciência. Paulo fala daqueles que são fracos na fé. Paulo fala daqueles dos carnais, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está se referindo a alguém que não é convertido como um fraco. Existem aqueles que estão fracos, tem a consciência fraca, tem o novo convertido, tem aquele que é imaturo espiritualmente falando, que você estava citando, Mário, o imaturo. É possível ser crente e ser imaturo? Infelizmente é possível. Pessoa imatura. Agora, existe aquele que não é convertido. O não convertido é aquele que continua na prática do pecado, não se arrepende, não muda de prática. O imaturo é alguém que está falhando ali, mas é alguém que está buscando crescimento. É alguém que vai crescer, né? Alguém que vai crescer. Só para a gente encerrar aqui, meus irmãos, lá em 1 Pedro 1, 22, ele fala, então aqui, tratando sobre o amor que alcança, né? Eu posso amar, mas não gostar? É possível amar e não gostar? Olha só o que Pedro, ele responde isso, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. E lá em Romanos 12, 10, Paulo diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ainda que o amor não seja um sentimento, seja uma atitude, quando você toma essa atitude, com o tempo você vai também tendo o sentimento. Você não vai esperar sentir para fazer, seja perdoar ou fazer o bem para alguém. Você vai fazer. Aí eu não estou sentindo de perdoar, ele me ofendeu, me magoou, mas eu vou perdoar, eu decido perdoar. Ok. E com o tempo, o que acontece? Você começa a ter aquele sentimento também, não mais um sentimento de mágoa, de ódio. Você resolve perdoar, age com perdão, age com amor abençoando, e depois com o tempo você começa a ter o sentimento também. Então nós somos chamados a amar verdadeiramente. E nós precisamos crescer em amor. Então vamos falar sobre dependência e responsabilidade. Lá, escrevendo primeiro aos Tessalonicenses 4, 9 e 10, Paulo diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Então vocês sabem que vocês devem amar. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo está dizendo, olha, vocês sabem que vocês devem amar, vocês estão amando. Eu vejo isso na atitude de vocês, em relação aos irmãos, né? Os irmãos da Macedônia, com todos os irmãos, né? Em toda a Macedônia, eram crentes que estavam, inclusive, auxiliando financeiramente outros irmãos. Mas o que Paulo diz? Paulo não termina dizendo, olha, nota 10, estão de parabéns, chegaram no nível, tá bom. Pode até dar uma relaxada. Paulo diz assim, como é que ele termina? Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Vocês precisam ainda continuar crescendo em amor. Ok? Na vida cristã nós não atingimos a meta ali, olha, de espiritualidade, de santidade. Não. Nós vamos crescendo em santificação, que é um processo, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, ou seja, a semelhança de Cristo, que não vamos alcançar
aqui. Mas vamos continuar tentando até o Senhor nos chamar. E aí, quando o nosso corpo for transformado em glória, ou seja, depois que morrermos, ou quando Cristo voltar, aí nós alcançaremos. Ok, irmãos. Aplicações para nós aqui. Podemos meditar na Bíblia dedicando um tempo para isso. Você quer crescer em amor? Continue crescendo, continue meditando na palavra do Senhor. Podemos orar sobre nossa necessidade de crescer em amor, separando um tempo para isso. Cresça através da palavra e cresça buscando ao Senhor em oração. Senhor, eu sei que eu preciso amar mais, eu preciso ser mais parecido com Cristo, no que diz respeito ao amor também. Ore. Podemos pensar nas pessoas que precisam do nosso tempo, do nosso interesse, daquilo que temos, né, materialmente, seja dinheiro, seja posse, planejando satisfazer essas necessidades. Como eu posso ser bênção na vida do meu irmão? Talvez eu não tenha dinheiro, mas talvez eu tenha tempo para dedicar a ele. Talvez eu não tenha tanto tempo, mas eu tenho, de alguma forma, algum bem, alguma coisa que possa servir para ele. Podemos admitir nossos fracassos de amar em situações específicas e trazê-los a Deus em confissão. Dizer para Deus, Senhor, eu tenho falhado em amar e em dependência dEle para nos ajudar. Podemos fazer tudo isso. Então vamos fazer. Eu creio que depois do que nós lemos na palavra do Senhor, ninguém pode dizer assim, não, eu estou bem. Eu creio que todos nós devemos dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu não tenho amado como eu deveria. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Está com o microfone? Você pode ligar o microfone até nesse momento? Irmã Joelma, pode orar por nós, por favor, minha irmã? O Senhor nos trouxe até a casa de oração, Senhor, pelo Teu Santo Espírito aqui estamos, somos pecadores e reconhecemos a nossa dependência. É verdade, aumenta Deus. a cada dia, Senhor, em nossa vida, Amém, os frutos do Espírito, Senhor, amém, Senhor Deus. que possamos praticar, Senhor. Fala conosco, assim como o Senhor tem falado por meio da Tua palavra, desse estudo, Senhor. Sei com os irmãos que não estão aqui, mas que também estão em oração, Pai, com todos aqueles, Pai, que Te buscam nesse momento, Senhor, em espírito e em verdade. Deus Santo, obrigada por essa noite, por esse dia que nós tivemos. Guarda, Senhor, o nosso deitar, o nosso sono na Tua presença, e que a gente venha crescer, Senhor, na Tua obra, Te servindo, Pai, acreditando que ainda somos dependentes de Ti, que tudo aquilo que a gente venha fazer ainda é pela Sua ação, pela Sua vontade. Ser conosco, abençoe a vida do pastor, abençoe a vida de todos os irmãos aqui presentes, e que possamos sair daqui, Senhor, praticando o que aprendemos, Pai. Sim, Deus. No nosso dia a dia, é o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos, né, neste feriado, neste dia. Desejamos que Deus continue abençoando os irmãos. Nós teremos as nossas programações, né? Nesse sábado, eu creio que excepcionalmente não teremos da UMP, né, André? Vai ter? Ok. Então vai ter o EBI? Nós vamos ter um culto, então, no próximo sábado, com a participação do reverendo Wellington, né? E as nossas programações no domingo, né? Teremos o culto às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical às 10 horas da manhã, né? Por volta de 10 horas, e o culto vespertino às 19 horas. Fica o convite para os irmãos que aqui estão, para os irmãos que nos acompanharam pela transmissão. Desejamos que Deus continue abençoando os irmãos nesse restante de semana e esperamos revê-los em breve, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença e participação, irmãos.